Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Zulian, esse é o canal Conspirando os Fatos, sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para você do projeto MK Ultra. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas não é uma conspiração. Esse projeto foi criado pela CIA em 1953 e teria durado até meados de 1970 e teria conduzido ilegalmente centenas de testes ilegais em seres humanos, utilizando drogas alucinógenas como LSD e heroína. Antes de começar a história, como sempre, eu vou pedir sua ajuda. Não tenha vergonha de pedir não, preciso do seu apoio, se inscreve no canal aí, tá bom? Esse projeto começou no meio da Guerra Fria e quase no fim da Guerra Coreana. O New York Times teria publicado um artigo reportando que vários prisioneiros de guerra americanos estariam sendo manipulados e estariam sofrendo lavagem cerebral. Eles seriam prisioneiros do regime comunista, que estaria manipulando-os para começar a fazer propaganda para o comunismo. Até mesmo 21 prisioneiros, eles depois da guerra se recusaram a voltar para os Estados Unidos porque teriam sofrido essa manipulação. Os prisioneiros que voltaram dessa guerra estariam realmente fazendo propaganda comunista, teriam se convertido ao comunismo. Logicamente, esse artigo e essa história causou uma histeria no país por quase 3 anos. Até que em 1953, Alan Dulles, que era o diretor da CIA naquela época, aprovou o início desse projeto chamado MK Ultra. O objetivo do MK Ultra era realmente desenvolver técnicas para lavagem cerebral, mas não para serem usadas nos americanos, teoricamente para serem usados nos inimigos comunistas. Mas há muita gente, muitos jornalistas e historiadores que nunca acreditaram nessa história. Eles acreditam que o MK Ultra foi criado realmente para manipular a massa, não só americana, mas do planeta todo. Que ele era um projeto que nada mais nada menos programava pessoas para fazerem coisas absurdas que eu vou te contar. Os relatos oficiais encontrados nos documentos dessa operação dizem que mais de 150 pessoas foram testadas. O que eles faziam? Eles drogavam as pessoas, drogavam as cobaias como se fossem animais e ficavam lá observando, filmando as reações perante as drogas que eles recebiam. As cobaias prediletas da CIA eram prisioneiros, prostitutas e mesmo pessoas com alguma deficiência mental. Além das drogas e todos esses alucinógenos que eles davam para as pessoas, havia muitos relatos que as pessoas sofriam também abuso físico e mental. Pelos relatos, algumas pessoas eram voluntárias. Por exemplo, os prisioneiros eles se voluntariavam para esses testes porque assim eles teriam algumas reduções nas suas penas e também algumas regalias, hierarquias dentro da cadeia. A maioria dos testes era feita em hospitais, em universidades e também prisões. E foi no ano de 1953 até mais ou menos 1963, 64. Há muita controvérsia nos números aí. Muitas pessoas acreditam que muito mais de 150 pessoas foram testadas. Mas como a CIA destruiu parte dos documentos em 1973, assim que a operação acabou, então fica difícil saber exatamente a quantidade de pessoas envolvidas nesses testes malucos. Um dos cobaias aí, um prisioneiro chamado Whitey Bulger, ele deu uma entrevista e ele relatou que ele sofria vários tipos de abusos, na maioria relacionados com drogas. Ele contou que se lembrava de todas as alucinações que ele sofreu, incluindo sangue saindo da parede, pessoas virando esqueletos e mesmo uma câmera fotográfica de um repórter que teria virado a cabeça de um cachorro. Maluquice total, mas ele lembra claramente dessas alucinações. A CIA mesmo admitiu que aplicava drogas nesse prisioneiro, como LSD e heroína também. E também não era só isso, eles também sofriam alguns choques e mesmo radioterapia que afetavam diretamente o comportamento e o funcionamento cerebral. A maioria das pessoas sobreviveu aos testes, mas tem uma exceção. Relatos oficiais dizem que um caso de morte foi relacionado ao projeto MK Ultra. Frank Olson, um cientista que trabalhava para a CIA, ele estava recebendo tratamento com coquetéis que secretamente estavam batizados aí com drogas. Frank não sabia que estava sendo testado,
Mas então, alguns dias depois que começaram os experimentos nele, ele teria se suicidado, pulou da janela de um hotel que ele estava hospedado em Nova York. A família dele nunca aceitou a teoria do suicídio, então eles pediram outra autópsia e eles descobriram que ele tinha morrido antes da queda. Muito estranho isso, logicamente foi um prato cheio para os conspiradores para dizer que ele teria sido assassinado pela CIA. Quem sabe, né? E até faz sentido, porque a família dele recebeu uma indenização de $750 mil da CIA. Era muito dinheiro naquela época. E também teria recebido uma carta de desculpas do então presidente Gerald Ford. Mas aí as coisas começaram a mudar em 1974, quando um jornalista do New York Times, chamado Seymour Hersh, ele publicou um artigo falando várias coisas sobre esse projeto MKUltra. Então, uma comissão de inquérito foi criada e eles começaram a investigar a fundo e realmente descobriram muitas coisas. Finalmente, em 1976, o presidente Ford criou uma lei que proibia o governo ou qualquer órgão fazer testes em seres humanos que não eram consensuais. Logicamente, se alguém se voluntariasse e assinasse um termo, eles poderiam ser testados. Mas mesmo assim, o projeto MKUltra teria acabado. Mas aí que entra a parte da teoria da conspiração. O projeto MKUltra nunca teria acabado. Ele teria vários subprojetos. Um desses subprojetos era o projeto Monarca, que também tinha praticamente o mesmo objetivo, o objetivo de controle, lavagem cerebral e programação da mente. E segundo as mesmas teorias, esse projeto Monarca existe até hoje. E a meta seria criar escravos monarcas, que eu vou te explicar agora o que é. Escravos monarcas seriam pessoas envolvidas não só no governo, mas como também em Hollywood, no cinema, seriam celebridades e até hoje estariam entre a gente. Há teorias também que esses escravos monarcas se tornariam assassinos. Por exemplo, o assassino de John Lennon e de Martin Luther King seria um escravo monarca. Esse nome monarca vem de uma borboleta que se chama borboleta monarca, que, segundo cientistas, ela tem uma capacidade de transmitir conhecimento genético para as próximas gerações. E por isso que eles colocaram o nome desse projeto de Monarca, porque eles também teriam como uma meta de programar as pessoas e também essa programação passaria geneticamente para outras gerações. Como eu disse antes, as técnicas eram bem similares. As cobaias, ou esses escravos, eles eram expostos a torturas físicas bem intensas, levando eles a ter um trauma e perderem o senso da realidade. Assim eles ficavam vulneráveis e seria mais fácil de programá-los. Segundo as teorias, existem 4 tipos de programação monarca. A primeira é a programação alfa, que era a básica, causaria somente alguns transtornos mentais, como perda de memória ou comportamento bipolar, por exemplo. A segunda é a beta, e seria uma programação sexual, que praticamente manipularia as pessoas a perderem a inibição e o senso de pudor. Alguns exemplos de escravos beta seriam celebridades como Katy Perry, Britney Spears, Miley Cyrus, que usam toda essa sexualidade e sensualidade para se expor. Como são influentes, manipulariam pessoas desde pequenas, já de pré-adolescência, a ser bombardeadas com conteúdos sexuais ou sensuais. O terceiro nível de programação seria a programação Delta, que criaria assassinos. Lembra que falei antes que dizem que os assassinos de John Lennon e Martin Luther King eram escravos monarcas? Então, esses seriam programados pela programação Delta. Eles seriam super bem treinados e também programados para se suicidar se acaso eles forem descobertos. Agora, a última programação se chama Theta. Ela me lembra muito Stranger Things, né? Lembra da Eleven da Stranger Things? Então, essa programação Theta usaria pessoas com poderes psíquicos ou telepáticos. Eles explorariam com a ajuda de computadores super modernos, eles manipulariam e programavam essas pessoas que teoricamente existem na realidade. Ah, e eu esqueci de falar que o projeto Monarca também está ligado ou estaria ligado com a nova ordem mundial e os Illuminati, e seria mais um plano para a dominação mundial. Enfim, todos esses escravos monarcas, eles teriam seus programadores. O que são eles? Esses programadores seriam pessoas super influentes, famosos e poderosos. Não só políticos, mas também celebridades. Por exemplo, Jay-Z, Beyoncé, o pai de Michael Jackson, eles são sempre citados como programadores. Então como funcionava isso? Seria como uma hierarquia. Quando você se torna um programador, quer dizer que você já é famoso e você já está super conhecido e você praticamente é promovido. Em vez de escravo, você se torna
programador. Bom, gente, para concluir, vocês sabem que eu sempre falo, não estou aqui para convencê-los que isso é verdade, também não estou aqui para dizer que eu acredito nisso. Mas a primeira parte, que é o MK Ultra, ele realmente existiu. Você pode pesquisar em qualquer fonte que você vai encontrar. Ele foi mesmo um projeto da CIA. Agora, essa parte do projeto Monarca seria uma extensão, seria um subprojeto. Essa seria a parte da conspiração, tá bom? Então você pode pesquisar lá. Há dois fatores importantes aqui. Um que é a realidade, né? Existiu mesmo o projeto MK Ultra, e a teoria da conspiração que menciona o projeto Monarca. Gente, eu vou te pedir, deixa sua opinião, deixa seu comentário aí, e também não se esquece, né? Dá uma força aí pro canal, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? E também agora tem o Insta, né? Não se esqueça de se inscrever no Instagram. Tá bem vazio, tá bom? Eu tô começando agora, mas o Insta eu quero usar para lives e para receber direct messages de vocês com sugestões, tá bom? Então, dá um pulinho lá. Tá na descrição do canal a página do Instagram, tá bom? Valeu demais, galera, por ficar até o final. Até o próximo vídeo. Um abraço.